Começando mais um programa Conexão Política, eu tenho aqui ao meu lado a secretária de Direitos Humanos por São Leopoldo, Lucimar Pedroso. Muito obrigado pela tua presença. Quero poder falar bastante contigo sobre essa tua atuação frente à comunidade de São Leopoldo nos direitos humanos. Obrigada, Tobias. Nós é que agradecemos, enquanto secretaria, enquanto membro, da comunidade leopoldense, por essa oportunidade de estarmos aqui com vocês, trocando uma ideia, conversando e também podendo ser ouvida pelo público da TV, que para nós é muito importante. Conta um pouco para a gente de onde surgiu o convite para ti assumir essa pasta, que antes precedida pelo Dudu Moraes, mas conta um pouco para a gente de onde surgiu o convite e como isso aconteceu. Sim, na realidade, a minha trajetória profissional é na educação. Então, aqui em São Leopoldo, eu trabalhava, encerrei a minha carreira no Instituto Pedro Schneider, que é o Pedrinho, E no Instituto Pedro Schneider, a gente teve a oportunidade por ser uma escola grande, por uma escola bastante diversificada, a gente teve a oportunidade de ver várias experiências em termos de mobilização, de luta pela educação, E no ano de 2016, ali eu tive a oportunidade de conviver com o Dudu Moraes, hoje vereador. Nós nos conhecemos, já nos conhecíamos como professor e ele como aluno, há um tempo que ele estudou lá na escola, mas a gente se conheceu praticamente, assim, evoluiu esse conhecimento na ocupação das escolas, o movimento de ocupação dos alunos no ano de 2016. Que foi um movimento assim, histórico muito importante para a educação, onde os alunos se envolveram, se engajaram no projeto de luta pela escola pública. No momento em que a escola pública estava num processo extenso e contínuo de sucateamento, que teve movimentos em São Paulo, em Curitiba e chegou aqui no Rio Grande do Sul. E nós, São Paulo com muito mais violência, Muito mais violência. Aqui foi mais tranquilo, conta um pouco pra gente como é que foi. Aqui, a ocupação aqui no Pedrinho, ela se deu de uma forma muito civilizada e comprometida por parte dos alunos. Na realidade, nós, professores, naquela época, a gente recebeu uma grande lição de cidadania, de vida. Os alunos vieram conversar, eles sabiam das condições das escolas, principalmente do Pedrinho na época, que estava com a promessa de uma reforma e que nunca aconteceu. A questão falta de merenda, a desvalorização dos professores, a política, desvalorização da educação em si. E eles se engajaram, motivados por Curitiba e São Paulo, se engajaram em fazermos também aqui um movimento. Chegaram até a escola e fizeram a colocação, se apresentaram, eu era a diretora na época, se apresentaram como alunos que estavam ocupando aquele espaço que lhes era de direito, para lutar por uma educação melhor, que eles também mereciam, tinham direitos e tal. A partir daquele momento, nós, enquanto direção, nos engajamos também. Porque nós entendíamos que realmente a luta não era só dos alunos, era de todos. Sim. E o momento era aquele. E houve, assim, um processo de solidariedade da comunidade com os alunos, de organização dos alunos. Nós víamos alunos escovando banheiros, lavando sanitário, coisas que eles mesmos, nem na minha casa eu faço isso. Aquela organização, eles tinham horário, alunos sentados ouvindo com rodas de conversas, com palestras, eles mesmos dando depoimento, mostrando que o jovem está preparado e que o jovem pode ocupar o seu espaço e que o jovem pode ajudar a construção de uma educação melhor. Acreditar nesses jovens. Dar espaço. E é bacana que isso parte do próprio aluno, Muitas vezes, quando a gente vê que há uma evasão escolar tão grande, existe um dado estatístico de que a cada 10 alunos, 5 terminam o ensino básico, não é? Infelizmente. Então, isso aí são dados alarmantes e que quando a gente começa a ver que o estudante está preocupado com as condições de
de estudo, com as condições da estrutura, não só da escola, mas do aporte que também é dado ao próprio professor, né? Ele mostra um outro lado que a gente percebe que a coisa está melhorando. E nesse momento aí, houve muita preocupação deles assim, em temas como a diversidade, né? A aceitação do outro, né? A questão das meninas, das mulheres, o espaço do feminismo, né? A valorização como pessoa, né? A capacidade de cada um, apareceu a questão racial. Né? Foram os pontos que eles, porque os temas trabalhados, as rodas de conversa eram escolhidos por eles. Né? Teve muita filosofia sendo debatida, né? A história da humanidade, assim, desde a África, por que existe hoje tanto preconceito se todos nós, né? Sim, no nosso genes somos descendentes. Então, foi um momento de cidadania, assim, ímpar, sabe? Histórico. Então, tu falaste sobre a questão da filosofia, eu não consigo deixar de lembrar que o corte das verbas para as universidades foi dado a partir do corte específico na área de sociologia e filosofia. 2 dias depois mudou o discurso, né? Disse que não seria apenas para os cursos de filosofia e sociologia, até porque também não haveria uma equidade, e se transformou num corte geral para toda a universidade, em modo geral. O Mourão falou esses dias que, se aprovada a Previdência, eles vão discutir a possibilidade de rever essa questão. A gente lembra que, alguns anos atrás, outros movimentos políticos aconteceram também em relação a questões como o emprego, né, onde a gente tinha uma média de 4,5 como índice de desemprego. Hoje temos 12 a 13% de desemprego. Então, naquele momento onde se tinha 4,5, se dizia que quando tirassem a presidenta Dilma, aquilo tudo ia melhorar, e, enfim, a reforma trabalhista também iria beneficiar. E depois da reforma trabalhista, os índices ainda continuam aumentando. Bom, frente a toda essa minha introdução, eu queria que tu falasse um pouco para a gente sobre a tua percepção das políticas para a educação sendo implementadas no Brasil. É preocupante e é muito sério. Na realidade, assim, não é a questão da gente achar que determinado político, determinado partido vai chegar e vai resolver tudo, vai ser o Messias, né? Não existe, né? É difícil resolver, é mais difícil... Até pode ter um Messias. Até pode ter. Mas no meio funciona. Do nome. Não funciona. Eu acho que é pior. Mas o que acontece? Esse desmonte de educação é de longa data, né? Nós tivemos um governo progressista aqui, anterior, nível federal, né? O governo dos trabalhadores, que priorizou a educação. Não chegou no que podia, porque o tempo que se precisa é muito maior do que o que se tem, né? Tá? Então, foi um período em que houve muito investimento na educação. Nós tivemos o Fundeb, né? E com o Fundeb, praticamente quadriplicou... Termina agora, ano que vem, né? Exatamente. Quadriplicou o investimento em educação, né? Nós tivemos Ciências Sem Fronteiras, nós tivemos as políticas de cotas, para que houvesse a universalização da educação, entendeu? Tá? Hoje, o que a gente tem, assim, e aí, às vezes, eu escuto, porque as pessoas chegaram e já estão cobrando. A nossa preocupação não é em resolver os problemas que tem, só. A nossa preocupação, enquanto cidadão, enquanto secretaria até, é o que está sendo feito, né, que não está vindo ao encontro da necessidade, ao contrário. Para não piorar. Está vindo, o que está sendo feito só está piorando a nossa situação. A reforma do ensino médio, porque essa questão das universidades já começa antes, né? A reforma do ensino médio, ela já veio sem consulta, sem debate, não se faz educação sem diálogo, né? E aí o que acontece? Corta todas as disciplinas humanas, prioriza as exatas, português, matemática e língua inglesa. Essa é a prioridade da reforma do ensino médio. E aí já começou a mostrar a que vinha, né, o restante dos outros níveis da educação. Ensino fundamental começa a ser falado, o ensino mais em casa, mais dentro da família,
a criança, vamos retirar aquela insistência para ter turno integral nas escolas, vamos diminuir o tempo na escola, isso é preocupante. Então, é o ensino médio tirando as humanas, é tirar a criança da convivência no grupo escolar, e aí chegamos na universidade, 30% a menos de investimento para as universidades, essa é a proposta. O que nós temos hoje? Eu tive um contato com o pessoal da Universidade Federal de Pelotas também, eu convivo com pessoas da Universidade Federal aqui da URGS, né? Tem universidades como a de Pelotas, que se houver realmente esse corte, em setembro fecham as portas. O que nos preocupa nisso, Tobias, é assim, ó, na realidade 90% da pesquisa no país, tá, ciências, é nas universidades federais que ocorre. Né? Quando tu perde a pesquisa, quando tu perde o investimento na educação, tu começa a perder soberania. Né? A gente tem uma experiência aqui no estado do Rio Grande do Sul com as fundações que foram extintas, né, no governo passado do Sartori, fundações, enfim, quantos órgãos foram extintos aqui de pesquisa do estado. Sim. Quanto se perdeu. Então, a gente perde a nossa capacidade de autonomia, de soberania, quando a gente perde a capacidade de pesquisar, de produzir, que é nosso. Por quê? Vêm as pessoas de fora e elas não estão preocupadas conosco, elas estão preocupadas com elas, né? E que é o certo. Então, essa preocupação é muito grande na educação, tá? E a gente está vendo, assim, que é geral. Se a gente for fazer um paralelo, tá? Nós temos um decreto, que é o 9756, agora de 11 de abril, federal, que extingue, né, os órgãos colegiados federais, a grande maioria dos órgãos. O que são esses órgãos? Conselho pessoa PCD, Conselho de Idoso, Conselho de Segurança Pública, os conselhos, fóruns e grupos de trabalhos, muitos deles são extintos. Né? Aí a gente pensa assim, mas o que isso vai trazer ganho para o país em termos econômicos? O que vai melhorar o país extinguindo esses conselhos? O que são esses conselhos? Esses conselhos são a garantia da participação da sociedade civil nas políticas públicas, né? Com opinião, com sugestão, né? De política pública de garantia de direitos, né? Contra a violação de direitos. Então, através dos conselhos, tu consegue que a sociedade civil também participe do governo de uma forma democrática, porque a democracia supõe-se que, né, não tenha mudado, participação. Né, o conceito. Haja participação. Então, o que acontece? Vem um decreto federal que praticamente extingue os conselhos. Tá? Aí vem uma informação de corte de verbas para as universidades federais. Na realidade, começou com 3 universidades, Bahia, Rio de Janeiro e acho que foi o FUPEL até, Pelotas. Não tenho bem certeza, mas, enfim, como não dava para cortar só para 3 universidades, porque dava caráter de retaliação política, aí resolveram, então, cortar de todas as universidades, os 30%. Né? Tá? Então, o que é? Tu está pré-julgando alguém? Não, nós estamos discutindo e debatendo em cima do que as pessoas estão fazendo. Né? Ninguém, porque o presidente eleito teria que até tal ter resolvido isso. Nem está se falando isso. A nossa preocupação é as iniciativas que estão sendo colocadas, a política que está sendo adotada, entendeu? O que acontece? É uma opinião subjetiva até certo ponto, porque no momento que tu faz uma tua opinião baseada em fatos que estão realmente acontecendo, ela passa a ser mais qualificada do que simplesmente subjetiva, né? Então, o decreto existe, a decisão dos conselhos está ali, a intenção de 30% das universidades existe, ninguém está inventando isso. Né? O corte das disciplinas de filosofia, sociologia existem, porque eles alegam que vai diminuir custos. E isso partiu de uma foto de um pessoal que andou pelado numa universidade, alguma coisa assim. Na realidade, quando a pessoa quer uma coisa, tu usa, né? Qualquer desculpa, eu acredito, porque isso é muito pequeno. Né? De repente, um ato, porque tem tantos atos, né, tão complicados que a gente vê por aí de violência, né, com os próprios políticos, escândalos, né, posturas inadequadas de presidentes, de filhos e de famílias. E se a gente for levar tudo ao pé da letra, né, muita gente teria que estar, né, se reciclando, seja lá, mudando. Mas acredito que não isso aí teria sido assim uma purpurina para dar uma cobertura para o que viria por trás. Sim. Porque, na realidade, o que acontece? Quando as pessoas discutem, quando elas leem, aí tu trabalha o quê? O pensamento crítico. Tu trabalha o posicionamento,
das pessoas. E muitas vezes isso não é algo bem quisto, né, por alguns tipos de políticos, alguns tipos de Estado. Eu acredito assim, ó, sem medo de errar e de me tornar exagerada ou, enfim, demagoga, nós estamos rumando para um Estado totalitário. E nesse ambiente, como é que fica a política de direitos humanos hoje? Sim, é bem complicado, né, o momento que a gente está, né, o momento político que a gente está, essa conjuntura. Pelas ações, pela política que está sendo implantada, nós estamos tendo, né, o início ou até mais que a gente imagina de um Estado totalitário, né, onde a soberania, a nossa soberania enquanto nação, ela está afetada, né? No momento em que o capital é priorizado no sentido dos monopólios em termos de financeiros, né, terem a preferência às necessidades do povo, é complicado. Um exemplo assim só para a gente pensar: cada parte, cada etapa da riqueza do nosso país, né, que a gente é um país pródigo na natureza, a gente tem energia, a gente tem água, a gente tem alimentação, agricultura, né? Então a gente é um país muito rico. A cada mão que a gente abre de qualquer uma dessas riquezas, nós abrimos mão da nossa soberania. E isso não reverte para o país, né? Eu até estava pensando aqui um exemplo de um conhecido nosso que trabalha numa empresa de energia e que foi vendida. A gente sabe que a China, né, os chineses é que estão explorando grande parte da energia do nosso país. E ele teve oportunidade de participar de uma reunião né, no estado de São Paulo. E o que chamou muita atenção é que não existe brasileiros no alto escalão ali, participam, que possam ter voz, que possam ter, né, são todas pessoas, no caso ali, chineses, se fosse, enfim, alemães, se fosse outro país, enfim. Então, o que ocorre, assim, ó, a gente entrega o que é nosso, né, as nossas riquezas, e a gente não tem um retorno. O que tem é uma fantasia de um valor X que vai resolver o problema do país. E não, né? Então, assim, isso é um pensamento muito pobre nosso ainda, enquanto país de terceiro mundo, de achar que nós, abrindo mão para os outros do que nós temos, nós vamos crescer, nosso povo vai ver melhor. Muito antes, pelo contrário, né? Então, se a gente abre mão do petróleo, enquanto os outros estão brigando por petróleo, nós entregamos o petróleo, nós entregamos o petróleo bruto, né? Porque bruto. O petróleo que vem caro para a gente, que é o refinado, ele, claro, existe. Aqui no Brasil também se refina, mas de uma forma muito, praticamente nula. A nossa maior empresa, né, que é a Petrobras, envolvida aí, né, sendo jogada como, né, desmerecido todo o trabalho que tem, toda a pesquisa da Petrobras, todo o valor da Petrobras, né, deixando, né, se jogar como uma empresa que, né, não representa o país, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, essa política de passar para os outros o que é nosso, em nome de uma sociedade melhor, isso aí não tem preço e nós vamos pagar caro. Sim. Então, quando a gente fala a questão de governo totalitário, nós não podemos ficar no nível simplista assim, o presidente ganhou, foi eleito há 3, 4 meses e querem que faça milagre. A gente não quer que o presidente faça milagre. A gente quer que o presidente respeite o povo e faça o trabalho dentro daquilo que a gente tem, daquilo das nossas necessidades. Nós não queremos abrir mão da nossa cidadania. E na Secretaria de Direitos Humanos, o que a gente vê hoje, tá? Quem é classe média empobrecendo, classe pobre miserável. A gente tem um aumento enorme da população de rua, né? A gente tem um aumento enorme da miséria e das doenças infantis. O que se faz com a população de rua? Porque alguns anos atrás eu me lembro que aliás, eu me lembro de não encontrar mais moradores de rua, especialmente em Porto Alegre, né, que tinha um grande contingente. No interior, claro que o contingente de rua é menor, mas existe, né? E quais são as políticas hoje que estão sendo adotadas pela Secretaria de Direitos Humanos de São Leopoldo? Hoje nós temos, assim, ó, dentro desse contexto, né, neoliberal aí que a gente está,
o município ele depende muito de verbas federais e estaduais para as políticas sociais, tá? Ali em São Leopoldo nós temos Secretaria de Direitos Humanos e Secretaria de Assistência Social. São duas secretarias. A Secretaria de Direitos Humanos, ela trabalha a política de direitos humanos, tá? Na garantia de direitos, na promoção, né, da valorização das pessoas, enfim, políticas públicas para atender essa demanda. Como é que a gente faz esse trabalho, tá? A gente faz trabalho através de projetos, através de fortalecimento nos conselhos, né? Criação de conselhos, conferências, tá? Por quê? Para que a gente possa chegar em programas que vão atender essa população. E esses programas, eles são construídos com a comunidade, com os conselhos. Na estrutura, ela acaba sendo uma ponte, articuladora. Exatamente, uma ponte entre as camadas das outras pastas. Isso, e aliado a isso, nós também temos na Secretaria de Direitos Humanos o atendimento a denúncias, né, de violação de direitos. Então, a gente recebe as pessoas, elas colocam, né, o que aconteceu, enfim, a denúncia propriamente dita, e a partir dali vai ser analisado se é um caso de Ministério Público, se é um caso de encaminhar para assistência, o que é, né? E também a Secretaria de Direitos Humanos, ela acompanha o trabalho das outras secretarias na questão da garantia de direitos, né? Acompanha na saúde, para ver como é que está. Tem um programa X lá na saúde, vamos lá ver onde é que está garantido os direitos para a pessoa PCD, o direito do idoso, o direito LGBT. Então, a Secretaria faz esse acompanhamento, né? O que a gente sente, assim, por exemplo, lá em São Leopoldo, a gente tem um atendimento para a população de rua, em termos de hospedagem. Nós temos o Centro Pop lá, que é um espaço onde eles acolhem, né, os moradores de rua. Ali eles podem posar, tem uma média de tempo que eles podem ficar. Sim. É um espaço que as pessoas podem ir lá, né? Não dá conta de toda a demanda do município, porque a demanda da população de rua de São Leopoldo triplicou, exemplo de outras cidades, pela falta de emprego. Aí aumenta o consumo de droga, aumenta a questão da violência, né? Então, é difícil o município dar conta de toda essa demanda, né, num quadro de corte de verbas, principalmente assistência social. Sim. Então, a Secretaria de Direitos Humanos, ela trabalha nesses cinco pontos, que é o idoso, tá? A PCD, que é a pessoa com deficiência, LGBT, né? Igualdade racial e as juventudes, né, que muitas vezes estão em vulnerabilidade, né? Então, são quadros de vulnerabilidade. E aí a gente luta junto à promotoria, junto aos órgãos públicos para garantir o direito dessas pessoas. Esse é o nosso papel fundamental, né? Qual é a demanda mais assídua da Secretaria? Que diariamente vocês veem o que aumentou muito, assim, para nós é a denúncia, principalmente em relação à violação de direitos de idosos, né? Famílias com problemas de desemprego, daí acabam, né, usando o benefício do idoso, e esse idoso, ele adoece, esse idoso muitas vezes ele é vítima de violência da própria família, né? Isso a gente vê muito, né? Outra coisa que a gente está vendo e está tendo um trabalho bastante intensivo junto a empresas, porque a Secretaria de Direitos Humanos, ela busca dentro do governo e fora do governo, né, parcerias para poder atender aquele público. Nós estamos agora organizando junto às empresas lá um banco de dados PCD, um banco de dados para emprego, para mercado de trabalho da pessoa com deficiência. Porque nós ouvimos muito assim, tem a lei, né, que a empresa tem que ter um percentual obrigatório de emprego, né, para a pessoa com deficiência. Aí a empresa diz, mas a gente abre a vaga, mas não aparece, não tem pessoa. Aí as pessoas dizem, mas a gente não sabe onde ir. Então, existe Aí nós, então, resolvemos montar esse programa de PCD e mercado de trabalho. Então, está se criando um banco de dados, está se investindo no sentido assim, de parcerias, de troca, para que as pessoas tenham a informação aonde elas podem ir, o que é esse emprego, e a empresa também conheça, né? E nós temos lá em São Paulo já empresas que são bem avançadas nessa questão, mas é muito pouco. É muito pouco. Então, a gente está com esse projeto para as pessoas com deficiência nesse sentido, de ter um RH, um banco de dados para o mercado de trabalho, né? Mas inclusivo, não um mercado de trabalho que a pessoa fica lá fazendo de conta, mas que ela realmente... Sim, vamos realizar uma feira com empresas agora,
no mês de agosto, onde as empresas vão se mostrar, né, o que elas têm para oferecer para a pessoa perceber. E para as pessoas irem poder conhecer. Então, a gente vai fazer uma grande feira, né, num lugar aberto na cidade, mostrando as empresas e elas mostrando o que elas têm para oferecer, né? E também formação para as famílias, que as famílias também têm medo de que vai ir o seu familiar lá e, de repente, não vai ser bem atendido, de repente, ele vai ter mais problemas do que já tem. Sim. A questão da inclusão. As secretarias de direitos humanos são exceção nos governos municipais. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, o único município que tem secretaria de direitos humanos nesse nível é o São Leopoldo. É São Leopoldo. São Leopoldo. No país são poucos, porque a maioria tem departamento, coordenadorias, né? Geralmente ligada à assistência social ou educação. Porque o que acontece? A Secretaria de Direitos Humanos, ela cobra o poder público, né? Se vai ter uma obra, ela vai ver na obra como é que está a questão dos direitos humanos, ela vai na saúde, ela vai na educação, né? Ela faz toda essa articulação, né? E nós temos um governo lá muito voltado para as questões populares, né? As questões sociais, as questões da garantia de direitos. Né? É prioridade, por isso tanto que a nossa secretaria está lá, né? E na atual conjuntura, a gente, né, desse governo, né, que nós temos agora, a gente, em nível federal e estado, não está muito diferente, aliás, está bem igual, né, nos preocupa. Sim. Né, e às vezes banaliza a discussão política. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Assim, ó, porque não é do partido tal, esse presta, esse não presta. Nós, no momento que tu está numa secretaria como a nossa, que tu lida com a vulnerabilidade das pessoas, com a questão da dignidade, com o mercado de trabalho, a gente não pode ficar só nesse nível. A gente tem que analisar e ver assim, ó, temos um novo presidente, que bom que der certo. Só que a gente está vendo que não. Né? A política que está sendo empregada hoje é uma política neoliberal, é uma política de exclusão, entendeu? Autoritária. Isso eu estou dizendo porque eu sou a favor ou contra o presidente? Não. Eu estou dizendo porque a gente está vendo as pessoas na rua, tá? Porque as pessoas estão morrendo de inanição. A gente vê criança morrendo, entendeu? E a gente não tem o que fazer. Então... E, na verdade, a questão social é um fator que preocupa muito, né, a evolução da miserabilidade no país. Lucimar, eu quero agradecer demais a tua presença, dizer que as portas da Vale TV estão sempre abertas e gostaria que tu pudesse deixar, nesses últimos 30 segundos que a gente tem, uma mensagem para os telespectadores de São Leopoldo. Eu agradeço imensamente, Tobias, e a gente está à disposição, mas eu acho assim que o que eu poderia dizer hoje como secretária e como mãe, como cidadã, a gente se lamenta, né? Mas a gente tem que parar de se lamentar e rever as nossas escolhas, né? Ao invés de nos lamentarmos, nós temos que procurar o que fazer em termos de ações para as pessoas, para o povo, e rever as nossas escolhas, estudar, nos informarmos, né? E tentar fazer o melhor possível da nossa parte. E nós estamos num governo realmente totalitário, um governo que, pelas ações dele, né, nos dá margem, é um governo federal que nos dá margem, né, o governo atual, o presidente Bolsonaro, que infelizmente assim não nos representa a todos, a todo o povo, mas está aí, né? Então que as pessoas possam ver exatamente o que está acontecendo, né? Porque a política está em tudo e a política é que norteia a nossa vida, né? Quer nós queiramos ou não. E as nossas escolhas, certas ou erradas, é que vão fazer o nosso futuro, né? Então, obrigada mais uma vez. Obrigado, Lucimar. Até uma próxima.